Bom, a aula dessa semana vai ser a respeito de preferências e a razão de vocês gostarem de alguma coisa. Significando que a gente vai aprender a falar, a escolher entre opções, certo? Se numa situação de comunicação alguém fala, pô, vamos pro bar. Fala, não, eu prefiro ir pro cinema. A gente vai aprender a dizer, usar algumas palavras que indicam essa sua preferência entre o bar, o cinema, entre o teatro ou ficar em casa, qualquer coisa assim. E o motivo do porquê vocês gostam de alguma coisa. Tipo, eu gosto de metal pesado. Por quê? Porque é muito violento, entendeu? Dá uma razão pela qual vocês têm preferência por algum tipo de música, por algum tipo de cor, qualquer coisa do tipo, certo? Então, aprender a escolher e a dar um motivo por trás da sua escolha. Então, regra básica aqui, nome, série, escola e vamos começar. Primeiro, como expressar preferência em inglês. Nos roteiros anteriores, que a gente já fez, a gente estudou conjugação de verbo e adjetivo, e hoje a gente vai colocar em prática esse conhecimento e acrescentar algumas expressões importantes para expressar a nossa preferência sobre alguma coisa e os nossos motivos por trás dela, por trás dessa preferência, né? Então, a gente sabe que conjugação de verbo é aquela coisa bastante simples, né? Verbo no presente, tipo, eu quero comida. É aquela estrutura sujeito, verbo e o restante da frase, né? O predicado. No caso ali, o substantivo, né? Então, eu quero comida. I want food. Ou tem uma música do Descendants que chama I like food. I like food. Eu gosto de comida. É, e também, logo em seguida, vem outra conjugação extremamente simples. A letra inteira da música é I like food, food is good. I like food, food is good. É bem simples, né? Então, eu gosto de comida, comida é bom. Eu gosto de comida, comida é bom. É, então, a gente aprendeu a fazer esse tipo de conjugação de verbo simples. E a gente aprendeu a usar adjetivo também. Lembra? Para expressar qualidade, para e as outras coisas que a gente viu no roteiro, né? Então, para não perder muito tempo, vamos direto ao ponto aqui. Aqui então a gente vai ter algumas expressões que a gente pode usar para indicar essa nossa preferência, certo? Se a gente se encontra numa situação onde a gente tem que escolher. Então, essas expressões elas são would rather, que é essa primeira aqui, would rather, prefer. Aliás, vocês vão escutar barulho aqui, o pessoal fala e o microfone está no talo, então talvez vocês escutem algum barulho ambiente aí, mas foca no que eu estou falando que tá safe. Então, would rather é uma das expressões. Prefer, que já é um cognato ali, dá pra você ter uma ideia do que significa. E would prefer. Vocês lembram que no comecinho, lá nos áureos tempos de aula presencial, eu expliquei que o would, eu dei uma pincelada que o would, ele transformava a palavra que vem em seguida em ia, né, naquele pretérito imperfeito. Então, rather não tem exatamente uma tradução. Would rather significa preferir, eu prefiro. I would rather, eu prefiro. Prefer significa preferir também, né? E would prefer, preferiria, tá? Would prefer, preferiria. Então, quando que a gente usa essas expressões aqui? A gente vai usar essas expressões, o would rather, por exemplo. A gente vai usar, a estrutura dele vai ser sujeito, em vermelho aqui, would rather e mais o verbo no infinitivo. Lembra que o infinitivo é o verbo sem conjugação nenhuma, sem o to. Porque se eu falo, por exemplo, I cut my arm, eu corto meu braço, certo? Esse verbo cut, cortar no infinitivo, ele é to cut, ou cortar em português. Cortar em português é o infinitivo do verbo eu corto, tu cortas, nós cortamos, isso é conjugado. Cortar, o verbo sem conjugação nenhuma, é o verbo na forma infinitiva, certo? Então, assim, a estrutura é essa. Então, sujeito, would rather e o verbo no infinitivo sem o to. Aí, alguns exemplos ali embaixo. Até coloquei o código de cor aqui para que vocês possam identificar em qual parte da estrutura a palavra se encaixa. Tá?
Então, I would rather go to the cinema. Eu prefiro ir. Aqui esse would rather, ele é uma exceção. Como rather não tem tradução nenhuma, toda a expressão significa prefiro aqui. Tá? I would rather go to the cinema. Tá? Eu prefiro ir, infinitivo, ao cinema. Esse restante da frase aqui tem alguns outros detalhes, né? To the, a gente não viu ainda. Mas por hora foquem só nesse início de estrutura aqui que a gente entra nisso aqui um pouco depois. Vocês vão perceber que isso aqui também é mutável, em inglês interchangeable. Vocês conseguem trocar qualquer uma dessas palavras aqui por uma outra da mesma categoria. Então, I é um sujeito, eu, mas you também é um sujeito, né? Você também é um sujeito. Então, eu posso trocar I por you aqui e a frase não perderia o sentido de, né? Não seria mais eu, seria você, mas não perderia a estrutura e não perderia o sentido gramatical, né? Então, I would rather go to the cinema. Um outro exemplo, outro sujeito, she would rather play video games. Would rather, ela prefere, she would rather play, de novo, verbo no infinitivo, sem o to, né, que o verbo no infinitivo play seria to play, jogar no infinitivo. Aqui a gente não usa o to, então she would rather play video games. Ela prefere jogar videogames. Tá? Então é simples. Aqui o foco de vocês será nesse verbo aqui. Tá? O que vem depois que é o importante para que vocês escrevam a frase corretamente. O verbo ele vem então no infinitivo, sem o to. Tá? Aí a tradução dessas coisas eu já falei para vocês ali, mas está embaixo, caso vocês não vejam. E aí aqui, would prefer. Uma outra expressão aqui que significa preferiria. Pretérito imperfeito. Né? Então, como que você vai usar? A estrutura sujeito é muito parecida, né? O início é idêntico, na verdade. Você só vai mudar o would rather vira would prefer. E você vai usar o sujeito, né? You, we, I, né? Eu, você, ele, ela. Então aqui o sujeito would prefer e mais o verbo no infinitivo de novo. Só que aqui não é sem o to, então é o verbo com o to daí, porque né, eu nem coloquei ali por causa disso. Então é ele no infinitivo mesmo, na forma padrão do infinitivo. Tô gaguejando igual um retardado. Então é o verbo no infinitivo com o to, tá? Ou um substantivo. Substantivo é os nomes, né? Nomes de coisas, né? Pode ser próprio ou comum, aquela coisa que a gente aprende lá no primário. Então, sujeito. Aqui um exemplo. You, sujeito, né? Você, would prefer, preferiria, strawberries. Strawberries é um substantivo, significa morangos, né? Eu posso olhar para qualquer objeto e apontar, é um substantivo, certo? Caixa de som, caixas de som, substantivo. Garrafa térmica, substantivo. Mouse, substantivo. Teclado, substantivo, entendeu? Nomes e coisas são substantivos. Então eu posso estruturar dessa maneira. I prefer keyboards. I prefer keyboards. Né? Ou então a gente usa também aquele... Caso eu não queira falar no plural, né? Pode ver que ficou ali strawberries. Strawberries, plural. Eu posso colocar um artigo ali antes do substantivo, né? Como eu faria em português. Eu prefiro um teclado. Certo? Esse é um a ou an, né? Que a gente tinha visto acho que na sala talvez também. Então, you would prefer strawberries. Ou you would prefer a strawberry. Né? Pode também é uma opção. You would prefer strawberries, I guess. Você preferiria morangos, eu acho, né? Suponho. Essa é a primeira frase. E aí a segunda frase, we would prefer to be quiet, honestly. We, outro sujeito, nós, would prefer, preferiríamos ficar ou estar, né? Nesse caso aqui, literalmente estar, né? To be, verbo to be, estar, no infinitivo mesmo, né? Não falo que é o verbo to be, a gente não estuda o verbo to be, só que o verbo to be é um daqueles irregulares, então eu falo I am, you are, aqui ele está no infinitivo, sem conjugação nenhuma, então é to be mesmo. Né? We would prefer to be, we would prefer to be quiet, honestly. A gente preferia ficar quieto, a gente preferia estar quieto, honestamente.
certo? As traduções de novo aqui. Eu já falei, né? E aí aqui, prefer. Só o prefer, sem would na frente. Significa prefiro da mesma maneira que o rather, né? Só que aí a gente estrutura de uma maneira diferente. Então, como usar? Sujeito mais prefer. Esse prefer aqui ele vem conjugado, porque ele é um verbo, certo? Então, I prefer, eu prefiro, tu preferes, nós preferimos. É um verbo, né? Então, sujeito mais o verbo conjugado. Verbo conjugado em inglês é um verbo regular isso aqui. Então, a única coisa que vai acontecer com prefer é quando eu estiver na terceira pessoa do singular, né? Ele e ela, ele ganha um S no final. É só isso. Mais nada. No presente, né? Então, I prefer playing. Esse exemplo aqui eu estou dando o segundo aqui de baixo. I prefer, sujeito mais prefer. I prefer, conjugado, tá aqui, ó. I prefer. Né? É a primeira pessoa, não tem que mudar nada. Playing, é tocar. Quase que eu falei jogar. I prefer playing, eu prefiro tocar. O verbo aqui no gerúndio. Ah, eu pulei, né? Fui pro exemplo, mas eu pulei aqui a estrutura. Playing, percebe que tem o ing aqui na frente? O verbo no gerúndio. O gerúndio em português é aquela ação contínua, certo? É o verbo que indica uma ação contínua. No inglês a gente chama isso de present continuous, né? Literalmente presente contínuo, é um outro cognato aí. Outros dois cognatos, né? Então, play, que seria tocar, vira playing, que significa tocando. Mas na tradução, no caso dessa utilização do prefer, do rather, a gente não vai traduzir como contínuo. A gente não vai falar I prefer playing, eu prefiro tocando. Não, a gente vai falar tocar. Porque nessa estrutura de indicação de preferência, utilizando o verbo prefer, a gente vai usar o playing na frente, mas o playing vai significar uma ação presente sem ser uma ação contínua, né? Então é uma regra que vale lembrar. É bem comum você ver isso no inglês, na verdade. Não é algo específico do prefer, tá? Se eu uso um verbo ali, tipo, eu gosto de tocar guitarra, eu vou trocar o prefer e vou colocar like, né? I like playing guitar. I like playing guitar. Se eu falar I like to play guitar, também está correto. Da mesma maneira que se eu falar I prefer to play guitar, I prefer to play guitar, também está correto. Só que é comum na fala mais coloquial ali do americano utilizar o playing dessa maneira. Então é bom que vocês fixem isso na cabeça. Então, I prefer playing. Eu prefiro tocar. I prefer playing guitar than talking to people. Eu prefiro tocar guitarra do que falar com as pessoas. Baseado em fatos. Então, deu pra sacar? É tranquilo, né? Tradução de novo aqui. E aí, uma segunda parte. Talvez isso aqui fique um pouco extenso, mas vale a pena vocês assistirem até o final. But what if someone asks why? Mas e se alguém perguntar por quê? Se alguém falar por que você prefere essas coisas? Então, quando você expressa uma preferência, alguém pergunta os seus motivos, é aí que entram as conjunções e os adjetivos, que a gente estudou antes ali, os adjetivos e as conjunções são os conectores ali de frases, né? Então, vamos ver alguns exemplos simples. Como aconteceu aqui no caso da guitarra, que eu falei que era um exemplo baseado em fatos, né? I prefer playing guitar than talking to people. What if someone asks me, why? Why do you prefer that? Like, why don't you just go out and talk to people and play guitar as well? Por que você não fala com as pessoas e também toca guitarra? Qual é o problema? Nisso eu tenho que dar um motivo, certo? Então eu posso falar, well, that's because I don't like people that much. Or that's because people suck. You know, or that's because people are boring. Sacaram como eu tô? Talvez não, mas eu tô colocando adjetivos ali para dar os meus motivos. E além de colocar adjetivos, eu tô usando uma conjunção que é o because, que a gente vai ver aqui, ó. Então, duas conjunções aqui que a gente pode utilizar para expressar os nossos motivos por trás das nossas preferências, tá? Então, because, porque, e mostly because, principalmente porque. E esses caras aqui, como é que a gente usa? Então, because significa porque,
como a gente usa. Então a estrutura dele é because, certo? Mais o sujeito, mais o verbo conjugado. Então é a coisa mais simples do universo. Eu acho que, não sei se vocês lembram, lá em cima tinha um exemplo que eu preferia ir pro cinema, certo? Então, a pergunta era, a minha preferência era eu prefiro ir no cinema. E a pergunta é, por que o cinema? Why the cinema? E a minha resposta, because I, sujeito, want. É um verbo. I want. Não tá conjugado certinho, eu quero. Because I want. Podia parar por aí. Because I want. Porque eu quero. No caso eu teria que acrescentar o to ali, se eu quisesse dar esse efeito de eu quero, porque eu quero e pronto, ponto final. Mas é um verbo que está conjugado. A estrutura é a coisa mais simples do universo. Então, mas porque eu quero o quê? Because I want to see cats. Because I want to see cats. Aquele filme ridículo dos gatos lá, live action. Um musical estranho. Então, because I want to see cats. Porque eu quero ver cats. Mais um exemplo, utilizando agora o mostly because. Mostly because principalmente porque a estrutura é a mesma, tá? Você vai usar mostly because, o sujeito e o verbo conjugado. E a pergunta, why would you be quiet? Naquele exemplo, lembra que eu dei um exemplo que era, bom, we would prefer to be quiet. Nós preferiríamos ficar quietos. Why would you prefer to be quiet? Why would you be quiet? Por que vocês ficariam quietos? Mostly because we don't care. Mostly because, principalmente porque we, nós, sujeito, don't, do not, nós não, we don't care, nós não nos importamos, certo? Então, é isso. É um pouquinho mais chato do que o normal, sim, de compreender, é um pouquinho mais chato do que o normal, só que a atividade que vocês vão ter que fazer aqui embaixo é a coisa mais simples que tem. Vocês têm todas as dicas aqui em cima, vocês têm o vídeo, né? E vocês têm a minha explicação que vai começar agora. Eu não sei em quanto tempo exatamente do vídeo aí, mas a minha explicação sobre a atividade vai começar agora. Vocês vão ter os exercícios aqui e vocês vão selecionar a alternativa com a forma correta do verbo a ser aplicado nas frases a seguir. Perceberam aqui que eu sempre colocava a estrutura com cores diferentes e o verbo era sempre branco, certo? Então, como que o verbo entra, como que ele age nessa estrutura de frase? Vocês vão ver, no mostly because ele é um verbo conjugado, então tem que colocar lá um verbo conjugado. No prefer eu tenho que colocar um verbo no gerúndio, que é o ing. Então, todas as dicas estão aqui. É só olhar e responder alternativas. Aqui são 5 perguntas, só uma para cada situação. Então, primeiro aqui, I would rather something blank 10 miles than go skating with you. I would rather something 10 miles than go skating with you. Então eu preferiria correr 16 km do que andar de skate com você. Outra coisa baseada em fatos. Então é aqui. Aí vocês escolhem. Olha lá as dicas e escolhe a opção que indica o uso correto do verbo. Então é isso. Não é nada impossível de fazer, tá? Tentem e eu espero que vocês façam, que eu vou ficar feliz, certo? E também tem uma outra coisa, que se vocês chegaram até aqui, igual no vídeo passado, não é um ASMR dessa vez, mas se vocês chegaram até aqui o final, eu vou dar uma mensagem, quem conseguir decifrar essa mensagem, vocês vão ter uma informação aí, talvez de antemão, de repente alguém já passou pra vocês. So people at school, especially at the secretaries and all that, people above me. I'm a mere teacher, right? So people above me at school, they're talking about a week that we're gonna have off. So we're not gonna have any activities. Neither teachers nor students are gonna have any activities. And that is supposed to be next week, like the week from the 24th to the 27th, I think, no, to the 28th. So the 24th to the 28th, which is like the entirety of next week, we're apparently not going to have anything at all in terms of activities. And I'm excited for that. Believe me, I am excited for that. So that's it. If you understood it, tell me. And I might not see you next week. That's going to be cool. Então,
Até mais. Caramba.